Amém, queridos? Separou sua oferta, seu dízimo? Para não ficar só nas minhas palavras, 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quem é generoso aqui? Amém? Quem é generoso aqui? As pessoas que mais são abençoadas são as generosas. A gente caminha com muitas pessoas generosas. Estamos tentando chegar nesse lugar, no lugar dos nossos amigos. A gente sempre tem que caminhar com pessoas que têm algo a nos ensinar. Que a gente olha e fala assim: olha, eu quero chegar. Sabe, pessoas que nos inspiram, que ministram os nossos corações. E a gente caminha com muitas pessoas que são generosas. E elas têm uma vida financeira um pouco melhor. Na verdade, bem melhor que a nossa. E eu vou olhando e falei: Senhor, será que quando eu chegar nesse padrão, eu vou ter esse coração? Você sabe quando que nós vamos ter um coração generoso? Quando nós tivermos uma vida financeira melhor, quando nós começarmos um pouco. Eu não preciso ter muito. Eu preciso ter um coração generoso. Se eu tiver um, eu reparto um. Se eu tiver dois, eu dou um. Se eu tiver três, e assim vai indo, e assim vai crescendo. E assim Deus vai acrescentando. Amém. Glória a Deus. Podem ofertar em nome de Jesus. Você que já está com o teu envelope, se quiser traga aqui. Se quiser não traga aqui, tem que trazer. Oh Jesus, traga aqui. Em nome de Jesus. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Levanta as tuas mãos para cá. Vamos orar por essa oferta. A tua igreja te adora. Consegue declarar: teu reino é sempre eterno? Mais uma vez com as suas mãos levantadas. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pai, nós te damos graça essa noite, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos deu a semente para semear. Senhor, nós não queremos reter a semente, Pai. Nós queremos ofertar a semente. Pai, hoje nós deixamos aqui, Senhor, no altar, nesse gasofilaço, Senhor, aquilo que o Senhor já nos deu. Senhor, nós devolvemos aquilo que não é nosso. Senhor, obrigada por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, porque através do que o Senhor nos dá, do recurso, nós não estamos precisando gastar com remédio, Senhor Jesus. Nós temos o recurso para ofertar, para te entregar, para te devolver. Através do que o Senhor já tem nos dado. Senhor, nós não estamos te fazendo um favor, nós estamos entregando aquilo que não é nosso a Ti. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui essa noite. Senhor, abençoa a casa, abençoa os celeiros, multiplica os celeiros dos Teus filhos. Senhor, multiplica, Senhor, as dispensas. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que ofertaram, aqueles que não ofertaram. O Teu reino é de igualdade. O Teu reino é de igualdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: que bom que você veio, irmão. Aleluia. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E o sentimento que me move nesses dias é que eu sou devedor e eu preciso gastar minha vida aos pés de Jesus. Eu tenho tentado de todas as maneiras matar o meu desejo de querer escolher, porque quando eu entreguei minha vida para Jesus e decidi viver o propósito, não é o que mais preciso escolher. As escolhas do Senhor para mim, as escolhas do Pai para mim são muito melhores. Ele sabe o final desde o início. A projeção dele para mim é excelente.
Se você ama o Senhor, se você ama o Pai, eu tenho algo excelente, maravilhoso para te dizer. Ele tem preparado para você aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao coração humano. Mas essa promessa é para aqueles que o amam. E eu não sei se você já observou nas Escrituras que um texto vai complementando, vai completando o outro, vai dando vida ao outro. Há uma ligação entre o antigo e o novo, e tudo apontando para Jesus. E isso é tremendo, irmão, porque nós vemos o cuidado de Deus em nos trazer a revelação de Jesus Cristo. Porque, obrigado, Miguel, glória a Deus pela tua vida, irmão. Eu vejo que esses dias não dá simplesmente para nós prepararmos uma mensagem. Sua semana foi corrida? A gente parece... Eu gosto de falar dos tipos de crente. Existe o crente atleta. Você pergunta para ele: ei, irmão, como é que tá? Ele: tô na correria. Tá correndo o tempo todo. Mas se nós, em meio à correria, não conseguimos priorizar aquele que nos criou para pedir a sua orientação, para pedir a sua ajuda, a sua força, fatalmente nós cairemos. Fatalmente nós iremos fracassar nas nossas decisões, na nossa impulsividade. E esses são dias que não dá para a gente preparar uma mensagem simplesmente no meio de uma correria. Estava correndo até agora, trabalhei até 5 horas. E tentando entender por que eu não consegui finalizar mais cedo. Tentando compreender: Senhor, eu gosto de chegar cedo, eu gosto de estar junto. E dentre tantas escolhas, meu irmão, nós vemos que Jesus, Ele está no controle de todas as situações. E Ele tem o melhor tempo para nós, a melhor ocasião, se nós nos submetermos a Ele. Então, esses são dias onde eu decidi preparar o pregador, não a mensagem. Então, a mensagem, nós aprendemos muitas vezes a fazer um escopo, na teologia, na homilética, na hermenêutica, aprendemos a criar tópicos, só que é muito mais Jesus Cristo, é a revelação do Filho, porque quem vê o Filho vê o Pai. Eu não sei se você prestou atenção aqui no vídeo que eu gravei e coloquei aqui no início. Muitas vezes nós não vamos entender que Jesus é tudo o que precisamos até Ele for tudo que nós tivermos. E muitas vezes nós deixamos para recorrer a Jesus na última ocasião. Depois de você tentar de todas as formas resolver, depois de você tentar de todas as formas fazer aquilo que você acha correto. E meu irmão, Ele precisa ser a nossa primeira escolha. Tem uma canção linda do PG que me toca e que faz eu me movimentar e me achegar em Deus de uma forma maravilhosa, que ele diz assim: olha, Senhor, que sejas o meu universo. Ele vai dizendo: olha, que sejas tudo o que sinto e o que penso, e que de manhã seja o primeiro pensamento e o vento em minha janela. Ah, meu irmão, isso me arrepia. Isso me deixa num lugar de o que eu estou fazendo na minha vida para agradar o meu Pai, para ser firme e constante naquilo que Ele tem falado e que é bom. Eu transitei por muitos textos nessas semanas, e eu fui lendo Atos, eu fui lendo Juízes, eu fui lendo alguns textos, e eu fui perguntando para Deus o que o Senhor quer revelar. E a maior revelação, irmão, é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Parece
rotativo. Parece que nós vemos aqui, mas não tem outro nome que esteja acima de tudo e todos, irmão, que merece toda a honra e toda a glória e que eu preciso conhecer. O Senhor, Ele nos chama a conhecê-lo, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa. Agora importa principalmente se você estiver numa situação boa, se tiver tudo indo bem, se tiver tudo indo em águas tranquilas. Esse é o momento mais perigoso, porque quando nós estamos na bonança, facilmente nós podemos se esquecer daquele que é o nosso socorro, daquele que é o nosso ajudador, daquele que nos deu todas as coisas, que nos deu todas as oportunidades que temos. Ontem, de fato, nós podemos oferecer um culto de uma forma diferente, em um lugar diferente. E é maravilhoso quando nós adentramos para um lugar onde nós estamos cercados pela criação de Deus, não do homem. Onde nós contemplamos as árvores e todas as ramificações, contemplamos ali a obra original, sem a mão humana, e nós podemos ver os animais transitando naquele ambiente. Essa semana, se você passar aqui à tarde, você vai ver aqui os passarinhos, aqui parecidos com um papagaio, eu não sei o nome, mas eles pegam aqui todas essas, não sei se é mexerica ou limão, que tem essa árvore bem aqui na frente, eles vão descascando e vão comendo, vão descascando e vão comendo. Foi o Pai que preparou isso para eles. E se nós, irmão, podemos contemplar a natureza sendo suprida pelo Criador, meu irmão, a nossa fé tem sido pequena demais para achar que Ele não vai nos suprir, que Ele não vai nos atender, que Ele não vai nos ajudar, que Ele não vai nos dar sabedoria, que Ele não vai nos dar o recurso. A nossa fé tem sido pequena demais. Nós temos oscilado em vários pensamentos, muitas vezes desejando ter aquilo que o outro tem, e é um fracasso. É uma ilusão, porque sucesso não é você chegar onde os outros chegaram. Sucesso é você chegar onde o Senhor te destinou a chegar. Saia da comparação. Saia da comparação. A comparação vai te levar para um lugar de competição. E você não está aqui para competir uns com os outros. Quem tem o melhor... Sabe que você acredita que eu já vivi isso dentro da igreja? E as pessoas observavam as outras pelo carro que andava. Quem tem o melhor carro da igreja? Isso importa. Qual carro que Jesus andava? A questão não é ter o melhor carro. A questão é o carro ter o seu coração, ter o nosso coração. E o Senhor ficar de lado. Porque quando eu permito que algo ocupe o meu coração... O meu coração, meu irmão, o Senhor, Ele vai permitindo que você vá acessando, Ele vai te dando oportunidades para se reposicionar, sem dor a princípio, mas à medida que eu vou me distanciando, eu começo a ser apertado pelas pressões do mundo, pelas circunstâncias, pelas escolhas que eu tomei. Meu irmão, o lugar que o Senhor nos chama para viver é ao seu lado. É ter o discernimento, é ter a ciência que o Espírito Santo, Ele habita em mim e em você. E que se isso não for importante, nós nos perdemos. Nós nos perdemos no caminho, nós nos perdemos na essência, nós nos perdemos na natureza. Nós estamos vivendo um evangelho de fariseus, fazendo culto para nós mesmos. Então, se há alguém digno aqui, esse alguém é Jesus. Se tem alguém aqui, irmão, que pode te ajudar, é Jesus. Se tem alguém aqui que pode te curar, é Jesus. Se tem alguém aqui que pode, meu irmão, te orientar, porque nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão sendo levadas por todo vento de doutrina. O fulano falou, eu acredito. A cultura definiu e está definindo muitas pessoas, porque quando a Bíblia não me
não me direciona, a cultura vai definindo a minha identidade. E eu vou ficando cada vez mais perdido, mais frustrado, mais desanimado, mais aflito, mais ansioso, mais angustiado. Cada dia eu vou querendo ter coisas porque os meus relacionamentos são fracos. Então você pode observar um ambiente onde tem muitos regulamentos, regras, é um ambiente de pouco relacionamento. E nós saímos de um lugar dizendo, olha, isso pode. Cara, o Espírito Santo, ele habita em mim, ele vai nos dando a orientação, a direção para nós vivermos através da essência e temos a capacidade de saber o que o agrada e o que o desagrada. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, que você viva para Ele. Nós estávamos ontem lá no parque e não foi nada programado. A nossa programação era de termos o nosso culto aqui ontem, sábado, o nosso encontro de jovens ontem, mas nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo a celebrar o aniversário da igreja de um pastor amigo nosso. Então a galera que foi de manhã praticamente foi lá à noite e nós celebramos, porque nós como reino estamos avançando, porque nós não trabalhamos por uma placa de uma igreja, nós trabalhamos pelo reino dos céus, não dos seus. Nós não estamos aqui para escravizar pessoas, nós queremos levantar pessoas que sejam livres para libertar, curados para curar. Entende? Porque nós estamos vivendo em dias onde muitas pessoas estão em ambientes debaixo de um jugo humano, debaixo de ideias, ideologias, pensamentos, doutrinas, ensinamentos humanos. E esses ensinamentos são prisões. Porque, irmão, eu acredito que o passarinho que o Senhor criou, ele só se preocupa com o alimento quando ele está preso dentro de uma gaiola, porque nessa circunstância ele fica dependente não de Deus, mas de um humano, para ir lá comprar uma ração, para ir lá e comprar ou colocar uma frutinha para ele, para ir lá e trocar água. Mas na circunstância original, no propósito, meu irmão, o Senhor, Ele já preparou todas as coisas. Eu quero que você entenda algo. O Senhor, Ele não criou o homem primeiro para depois criar o lugar, o ambiente para o homem estar. Não, irmão. Primeiro Ele criou o ambiente. Primeiro Ele criou a geografia. E depois Ele criou o homem. Então eu quero dizer para você que já está tudo preparado. Se você começar a consultá-lo, a tomar as suas decisões, meu irmão, ele vai te dar a direção e você vai encontrar a pessoa certa no tempo certo, você vai fazer a conexão correta, você vai estar no lugar correto, você vai se encontrar e viver com amigos de propósito que vai te impulsionar a ir mais longe. Você tem amigos que te impulsionam a ir mais longe? Porque eu tenho amigos que eles não têm a mínima preocupação de me levar para o ambiente que eles estão inseridos. Não tem a mínima preocupação de repente eu crescer mais. Não tem a mínima preocupação. Porque nós estamos trabalhando pelo mesmo propósito. Então, meu irmão, quando nós caminhamos com pessoas que não são de propósito, essas pessoas vão nos roubando do nosso propósito, vão nos distanciando dele. Quando você fala que vai viver algo em Deus, para muitas pessoas que não estão enxergando é loucura. Quando você contempla algo em Deus, meu irmão, que o Senhor revela, a princípio, para muitas pessoas pode ser loucura. Sabe que quando foi nascer essa casa e eu fiz uma oração e falei para o Senhor, já disse isso aqui algumas vezes, falei, Senhor, olha, eu não estou entendendo mais por que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando, se eu já nem faço mais a minha função, já não tem nada a ver mais, já mudou o tempo.
já mudou a circunstância, e eu transitei por vários lugares de São Paulo, e eu falei: Senhor, eu estou disposto para trabalhar, para colocar a mão no arado, para fazer, mas eu não estou disponível, porque eu tinha horário para entrar, mas eu não tinha horário para sair. Eu falei: Senhor, às vezes a gente tem dificuldade de entender a tua vontade. Eu falei: por favor, Senhor, me empurra para o meu propósito, me ajuda, Senhor. E eu de joelhos dobrados, eu levantei e fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, a minha gerente me chamou e falou: por favor, olha, eu vou precisar te mandar embora. E aí, naquele momento, eu já entendi. Eu não questionei. Eu falei: Senhor, eu entendi. E a parte mais desafiadora não foi entender, foi fazer com que a minha esposa entendesse. Porque nós não caminhamos só. Nós não caminhamos só. E eu cheguei em casa, aí eu falei: olha, amor, eu fui mandar embora. E ela, já com tantos projetos e planos, falou: que bom, olha, glória a Deus. A princípio ela deu um choque, né? Mas depois ela foi caindo em si e falou: que bom, agora a gente vai terminar a nossa casa. Agora a gente vai fazer tudo, de repente vai sobrar um dinheiro e tal. E eu só olhando e observando. Eu falei: olha, chegou o tempo. Porque um pouco antes, algumas pessoas estavam olhando para nós e nós estávamos cultuando com um amigo pastor no Mente Renovada. E algumas pessoas falavam para nós, falavam assim: olha, onde que é a igreja de vocês? Embora a igreja não seja nossa, onde que é a igreja? Mas eu quero ir lá. Eu falei: não, nós não temos igreja. Nós estamos no MR, quer ir lá? Vamos lá. Não, eu quero ir lá na de vocês. Eu falei: não tem. Não foi só uma pessoa. Porque, meu irmão, as coisas de Deus nascem, fluem. Tem uma gestação. E não é fácil o processo gestacional. O processo gestacional, ele é delicado. Ele demanda um cuidado. Ele demanda muita diligência. E eu sei que existem pessoas aqui que estão gerando sonhos, estão gerando algo no seu interior. Está num processo gestacional, meu irmão, mas está acontecendo. A vida está aí. Você tem noção disso? A vida de Deus está aí. Não adianta muitas vezes, porque quando a gente abriu o ministério, a gente procurou salão, a gente bateu na porta, a gente tentou dar o nosso jeito e fazer, e com corretor, e assim, e nada dava certo. Seria comunidade evangélica unidade. E sabe o que aconteceu? Por falta de visão, por falta de sensibilidade, por falta de maturidade, foi abortado. Foi abortado, por isso não poderia ter o mesmo nome hoje. E nesse caminho, irmão, nós passamos por um processo delicado. E entenda bem, irmão, que Deus, ele, aos seus filhos de propósito, ele vai direcionar a momentos ou a lugares de processos, onde você vai sendo forjado, onde você vai sendo preparado, onde você vai sendo lapidado, onde você vai sendo transformado, onde você vai diminuindo, onde você vai se esvaziando, onde você vai tendo a percepção real da vida. Quem é rico de verdade? Quem é sábio de verdade? Quem que ama de verdade? Meu irmão, muitas vezes nós saímos para entregar marmitas nas ruas e tivemos muitas surpresas com a sabedoria em meio a algumas pessoas que estavam passando por um processo. E o ato de evangelização era apenas um mendigo dizendo para o outro onde achar pão. Mas muitas vezes eles já sabiam onde encontrar pão. Eles já tinham provado desse pão, e não foi de maneira superficial.
não foi de uma maneira assim, sabe, superficial. Vir à igreja não faz de mim um cristão. Ir ao médico não faz de mim ir ao hospital não faz de mim um médico, não faz de você um médico. Não, irmão. O Senhor está nos chamando para que nós venhamos nos entregar mais para Ele. Porque o que está nascendo aí, irmão, é grande. É grande. Pode ter a certeza, se essa concepção ela nasceu de Deus, você pode ter certeza que é grande. O espaço que nós desejamos era um espaço dessa coluna, assim, era o espaço do salão da minha sogra, daqui para cá, assim. Eu falei, Senhor, esse é o espaço que nós queremos para nascer a igreja. E o Senhor, Ele foi nos direcionando. Entenda bem, irmão, que os processos de Deus não são fáceis. Não são fáceis, mas se o Senhor estiver com você, Ele vai garantir tudo que você precisa para andar sobre as águas, para atravessar o mar. Meu irmão, Ele vai conduzir você através da nuvem, com uma coluna de fogo. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Deus não é como nós. Uma certa vez, a Jennifer com 8 meses... grávida do Pedro, e de repente ela começou a sentir dor, começou a ter um sangramento. Nós corremos para o hospital e passamos algumas horas, e a enfermeira chegou e disse, vai nascer hoje. E eu falei, mas como assim? A gente não tem nada. Eu tinha ido levar ela de moto para o hospital, não tínhamos carro. Falei, meu Deus. E aí eu saí correndo, peguei minha mãe, falei, mãe, nós precisamos comprar, fazer um enxoval, comprar algumas coisas, preparar para a chegada do filho. Entende? Meu irmão, quando você nasceu, o Senhor, Ele já preparou tudo. Já estava tudo preparado. Já estava tudo preparado. Eu estou tentando aqui discernir entre alguns textos aqui que o Senhor... Eu faço a leitura inicial, irmão, da Bíblia. Eu amo a Bíblia e leio a Bíblia, mas eu estou tentando aqui. Eu já folheei, o tablet está descarregado, o celular está aqui. Mas entenda bem que essa palavra está em nós. Essa palavra, ela precisa estar em nós. Uma vez... ali atrás, no ano passado, na escola Ruiós, a Adriana, ela trouxe uma frase interessante para nós. Se a Bíblia hoje fosse tirada de nós, o quanto dela teria em você? O quanto dela já está aí na sua mente, já está aí no seu coração? Se essa Bíblia fosse arrancada, se você não pudesse mais encontrá-la em lugar nenhum, o quanto dela você já comeu, você já leu? O quanto dela transita pela sua mente quando o inimigo ele vem tentando semear pensamentos de morte, de destruição, de dor, de tristeza, de angústia, e é somente a palavra para combater os dardos inflamados, as flechas, as setas que ele lança. E não é um dia apenas, são todos os dias. Então são coisas que eu preciso meditar. Nós não podemos ser uma igreja morna e nos comparar com aqueles que são frios, porque existem muitas igrejas, irmãos, que estão se movimentando. Está lá um rebuliço, uma confusão, dizendo que o fogo está lá. Mas, irmão, Deus está onde a sua palavra está, e se a palavra dele não está no ambiente, ele não está ali. Se não estão apontando para Jesus, se toda essa movimentação que diz vir do Pentecoste, mas o Pentecoste, na vinda do Espírito Santo, trouxe transformação, trouxe novo nascimento, trouxe novas características, trouxe uma nova mentalidade, trouxe um novo governo. Irmão,
Então, eu não posso acreditar num movimento que diz ser profético, mas que é patético, porque não aponta para Jesus, para o bom pastor, que nos traz vida, que nos traz libertação, que nos traz a direção, que nos traz, meu irmão, a capacidade para resistirmos o mal e nos submetermos ao Pai. Quantos estão entendendo? Diga amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom, irmão. E eu quero viver para Ele. Eu não sei você, irmão, mas eu sei que nós não temos muito tempo. E se nós continuarmos a viver através das nossas escolhas, meu irmão, as nossas escolhas podem nos dar um prazer momentâneo, pode nos dar uma satisfação temporária, mas pode nos roubar do prazer eterno. Nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós fomos criados pelo Pai, Ele é a nossa origem. E nós precisamos nos voltar para Ele. E se nós não entendemos isso, irmão, a gente vai viver distraído com as coisas desse mundo, a gente vai viver inconstante, a gente vai viver decidindo errado, a gente vai viver tropeçando nas mesmas pedras, a gente vai viver cometendo os mesmos erros e falar, me perdoa, e continua cometendo os mesmos erros e diz, me perdoa, e nunca chega a uma maturidade. O Senhor, Ele está nos chamando, irmão, para um lugar, de fato, onde a multidão não vem. Você não é multidão, você não pode ficar do lado da multidão, que um domingo eu quero, outro não quero, que hoje eu estou, amanhã eu não estou. Que o Senhor, Ele seja a nossa prioridade todos os dias. Que o Senhor, Ele seja o nosso primeiro pensamento todos os dias. Que você acorde, irmão, e já agradeça pela vida, pela paz, pela cura, pelo milagre de estar vivo. O maior milagre é você. Não queira trabalhar para Deus sem conhecê-lo. Não fique mendigando amor de pessoas, irmão, que não conhecem ao Senhor. Mergulhe nesse amor de Deus e você não vai depender de amor de ninguém. Eu não preciso fazer algo para me sentir alguém. Nós estamos vivendo em dias onde pessoas estão querendo fazer algo para se sentir importante, para se sentir alguém. Irmão, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, e se essa identidade, irmão, você não consegue discernir, você não consegue se satisfazer nisso, nós precisamos ir para a palavra. Ir para a palavra, porque Jesus, Ele se tornou homem para que os homens se tornassem filhos. Essa é a realidade. Então não trabalhe para Ele, não queira fazer coisas para Ele sem antes conhecê-lo. Nós vivemos uma geração de muitas pessoas, meu irmão, diz pertencer a um exército, mas atira nos próprios soldados. Está lá, ao invés de abençoar, ao invés de tomar injeção pela parte do corpo doente, ao invés de exercer misericórdia, está matando todo mundo, está destruindo, está ajudando o adversário a destruir. Às vezes o inimigo, ele vai se apossando de geografias, de territórios, pessoas. Eu acredito que muitas vezes ele fala assim, olha, o demônio, não precisa ir lá não, porque ali já tem um camarada ali que já está trabalhando para mim de graça, e ele diz que é crente, mas ele já está atuando para mim de graça. C.S. Lewis, ele escreveu um livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e nesse livro ele vai, o diabão e o diabinho, o diabão, ele vai ensinando o diabinho a como destruir, como entrar na igreja, como entrar nos relacionamentos, como trazer divisão, como destruir, como fazer o trabalho. Ele vai ensinando o seu aprendiz, entende?
E se nós, irmão, não formos doutrinados nessa palavra, não em conceitos humanos, não em sistemas, nós vamos ficar reféns de uma vida, alienados a essa vida que Deus nos deu. E nós vamos indo de um lado para o outro, e vamos nos perdendo. Meu irmão, eu tive um sonho essa noite, e nesse sonho foi muito ruim, porque eu sonhei que estava trabalhando. Isso é péssimo. Já aconteceu com você? Você trabalha o dia inteiro e depois você sonha que está trabalhando. Meu Deus. Só que nesse sonho eu era assaltado por alguns adolescentes. E numa brecha que um deles dava, eu reagia a esse assalto. E eu acordei assim, eu falei, Senhor, eu vou trabalhar agora, eu vou andar por tantos lugares, e falei, me guarda, me protege, somente o Senhor para nos proteger. Eu não sei quando a minha vida aqui na terra vai acabar, mas eu tenho certeza, irmão, que quando chegar esse dia, eu quero estar prostrado. Eu não quero partir sem antes ter feito uma oração, sem antes ter agradecido meu Pai pela vida, pelo fôlego de vida, sem antes pedir a sua proteção, sem antes pedir a sua paz, sem antes pedir que Ele possa guiar os nossos passos. Então, meu irmão, o diabo, ele tem uma proposta para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ele tem uma proposta para você. Aparentemente é boa, mas analise, você que entende um pouquinho de investimento, você que está aí, que já estudou um pouquinho, ou você que então não teve essa oportunidade. Ele quer te dar uns 70, 80, 90 anos de prazer por uma eternidade de sofrimento junto com ele, porque ele já está condenado. 70, 80 anos de prazer para uma vida inteira de sofrimento. Meu irmão, não vale a pena. Preste bem atenção. Quando uma pessoa quer navegar para longe de Deus, o diabo, ele sempre vai ter um barco preparado, um barco pronto, irmão. E não é qualquer barco. Imagine aí um iate. Imagine aí algo que seduz, algo que te atrai, com pessoas que aparentemente são boas companhias. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, o caminho, ele é estreito. E se hoje eu não decidir se esvaziar de mim, eu vou continuar vivendo uma vida cheia de eu mesmo, na minha própria natureza, caída, arrogante, orgulhoso, soberbo, se achando que pode fazer as coisas sem Deus, achando que a gente pode chegar a algum lugar, achando que as nossas escolhas são muito melhores. Meu irmão, se a gente não tem tempo para Deus aqui na terra, é uma hipocrisia dizer que eu quero passar a eternidade com Ele no céu. Meu irmão, se a nossa fé não consegue nos trazer para um culto de domingo, questiona se essa fé vai conseguir te levar para o céu. Questiona, porque se eu não consigo aqui abrir a minha Bíblia na igreja, dificilmente eu vou conseguir abrir na mesa da minha casa, na mesa do meu trabalho. Meu irmão, aproveita enquanto você tem esse acesso, porque Isaías, ele diz, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Meu irmão, Deus está nos dando a oportunidade para se consertar, para andar com Ele, para entender que Ele é amor, para entender que Ele é justiça, para entender que Ele já preparou todas as coisas antes que nós nascêssemos. Meu irmão, não fique alienado a essa vida, que Deus te deu uma vida próspera, uma vida abundante, que você tenha recursos, que você ande nos melhores carros, que você durma e tenha o prazer de adentrar numa casa maravilhosa, mas que esteja em primeiro lugar o Deus que te deu tudo isso. Senão, irmão, você vai ser o mais pobre, o mais miserável de toda a existência humana.
de poder ter desfrutado de um prazer. Você quer ver uma coisa terrível, irmão? É uma pessoa que teve a oportunidade de desfrutar do melhor e por alguma decisão errada, de repente perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque quando você está acostumado ali a viver uma vida limitada, a viver ali numa condição, meu irmão, aquilo que é caro, aquilo que é luxuoso, aquilo ali, né, você fala assim, não, eu não preciso, eu não... Enfim, quando está com uma mente ainda alienada, cauterizada, não, esse lugar não é para mim, não vou conseguir alcançar, assim, e perde tudo. Essa pessoa, ela se recupera, se posiciona muito mais rápido. Mas quando uma pessoa é pobre, aí ela estuda, batalha, chega a um lugar de muito recurso, muito luxo, muitas coisas, e de repente, irmão, perde tudo. Muitas pessoas não suportam a pressão. Muitas pessoas não suportam a pressão do que os outros vão achar. E agora, o que as pessoas vão achar? E agora, o que importa, irmão? O Senhor, Ele quer te dar uma vida crescente. Ele quer nos fazer subir de níveis. Ele quer te levar a um novo lugar. E se você, irmão, construir a sua casa na rocha, você pode ter certeza que o vento vai vir, as inundações vão vir, e você não vai ser abalado, você não será destruído. Vai vir, pode vir. Assim como muitos não suportaram a pressão de perder tudo, muitos, irmão, utilizaram ali do fundo do poço a sua experiência, a sua fé, e se reergueram novamente. Então, entenda bem que, meu irmão, o Senhor, Ele está aqui para nos direcionar, que sem Ele, sem Jesus, nós nada poderemos fazer. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que se fosse no ano passado, no final do ano passado, que eu estava ainda CLT, eu estaria, acho que, desesperado. Eu estaria desesperado, porque eu nunca estive tão endividado. Mas o meu coração, meu irmão, ele está em paz, porque o mesmo Deus que me deu uma palavra para que eu transicionasse, é o Deus que vem provendo tudo aquilo que eu preciso, me conectando às pessoas certas, me fazendo chegar a lugares que eu nunca havia chegado, a pensar de uma forma que eu nunca havia pensado, para ter um resultado diferente. Você não vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não vai. Eu me relaciono com Deus dessa forma, assim, e tá bom. Você não vai ter um resultado diferente. Se você ora pela salvação de um filho, de um amigo, se você ora para que algo aconteça, de repente, se você não intensificar essa oração, irmão, se você não intensificar esse clamor, se você não se posicionar de forma diferente, se você não começar agora a se relacionar de fato com o Deus da obra e percebê-lo no teu dia a dia, meu irmão, nada novo vai acontecer. Nada novo vai acontecer. Entenda bem que o Senhor, Ele está nos fazendo viver um novo tempo. E o novo, meu irmão, é para quem já abriu mão das vestes antigas, dos pensamentos antigos, das dores antigas, dos relacionamentos antigos. O novo nunca vai vir se você está agarrado ao velho. Então, transicione a sua mentalidade. Romanos 12, 1 e 2, está lá. Viva agora de uma forma diferente, transicione agora para um novo tempo, irmão. Eu estou aqui, olha, eu vou cantando, não significa que está fácil, não significa que está tudo uma maravilha, mas eu já não estou mais fazendo a mesma coisa.
Eu já não estou mais andando no mesmo caminho, eu já não estou mais alienado, eu já não estou ali mais preso a um padrão. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. É por tudo que Ele vai fazer? Não. Ele já fez, irmão. Entenda uma coisa, já está tudo preparado. Ele já fez. Está aí dentro de você, você só precisa alimentar aquilo que já está dentro de você. Não as suas vontades, não o seu ego, não os seus prazeres, mas os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. E o nosso prazer, meu irmão, é em saciar as vontades do nosso corpo. O prazer é o maior ladrão do propósito, e muitas pessoas estão sendo roubadas, porque enquanto eu tenho prazer no Netflix, no YouTube, enquanto eu tenho prazer somente ir no shopping, ir no cinema, ir para a churrascaria, ir para o parque de diversão, ir para as praças, e eu não encontro prazer nele, irmão. É uma ilusão. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Segura aí, Divan, segura aí ainda. Que seja um sacrifício. Meu irmão, eu cheguei, a gente estava aqui, eu conversando com a Jennifer, e aí eu cheguei em cima da hora, falei, Jennifer, pega o carro, já vai, que eu vou de moto para abrir igreja. E não significa que, meu irmão, é um caminho de facilidades. A cruz, a escolha de Jesus, vai sacrificar as nossas vontades, as nossas escolhas. Ou você escolhe, ou você deixa que Ele escolha. Num acampamento que nós fizemos, nós ilustramos isso com um banco das decisões. Nós fizemos um teatro, onde ilustramos que era o banco das decisões. E uma moça estava lá, e ela sentava e começava a tomar as decisões da sua vida. E Jesus se apresenta para ela, e ela fala, Jesus, aqui está. Esse é o banco que eu tomo todas as minhas decisões. E eu quero que você ocupe esse lugar. E ele fala assim, mas é real? É de verdade? Jesus, é seu esse lugar. Eu quero que você decida por mim. E aí Jesus, ele pega e senta no banco das decisões. E aí vem uma amiga e chama ela para sair, me lembro ao certo. E aí ela fala assim, e aí amiga, vamos sair, vamos lá e tal, vamos curtir, não sei o quê. E aí ela fala assim, é uma ótima ideia, vamos sim. E à medida que ela vai tomando já a sua decisão, ela vai sentando no banco das decisões e empurrando Jesus. Resumindo, ela entregou o banco das suas decisões de boca, mas não de coração. E muitas vezes nós agimos assim, entregamos a nossa vida para Jesus, mas a nossa vida ainda continua sendo um resultado das nossas escolhas. E por causa disso, meu irmão, talvez você chegou aqui frustrado, talvez você chegou aqui angustiado, talvez você já esteja vivendo dias terríveis, de confusões emocionais, de explosões de pensamentos e não sabe o que fazer. Porque talvez é você que está escolhendo tudo e fazendo ainda tudo do seu jeito. E eu falo aqui que Deus não me deu uma igreja, Deus me deu para a igreja dele. Eu pertenço ao Senhor. E Ele me deu para a igreja dele aqui no Riacho para servir um povo, para orar por um povo, para aqui, olha, proclamar essa palavra, profetizar através dessa palavra para um povo. Meu irmão, as escolhas não são minhas, não são nossas. Teve um dia que foi um dia das crianças e a gente fez uma festinha aqui, foi bem bacana. Só que em festa de criança a gente pula, né, Leandro? A gente
E aí, quando você desacostuma a pular um pouco, você começa, depois que pula, que o sangue esfria, você começa a ficar um pouco cansado. E era dia de entregar marmita, e nós entregávamos marmita toda terça, era nesse dia. E aí, a gente falou assim, olha, hoje a gente não vai entregar marmita. Hoje a gente está muito cansado, Douglas. Hoje a gente não vai entregar e a gente foi para casa, a caminho de casa, a gente recebeu uma ligação, ela falou, olha, a minha tia que trabalha no restaurante, ela está doando aqui para a igreja 16 marmitas para vocês entregarem. Está doando 16 marmitas para vocês entregarem hoje. Aí eu falei assim, você já viu aquele vídeo Escolhido Não Tem Escolha? Se você deixou o lugar de apenas chamado para o escolhido, já não é mais você que decide. E aí eu falei, cara, o meu chamado me chama, o nosso chamado nos chama. E talvez esse foi um dos dias mais extraordinários, porque a gratidão de uma das pessoas ao receber a marmita evidenciou exatamente aquilo que nós estávamos sentindo. Ele falou, olha, eu sou muito grato pela vida de vocês, que embora seja feriado, vocês não tinham motivo nenhum, vocês poderiam estar na casa de vocês poderiam estar lá curtindo em família, descansando, mas vocês estão aqui entregando essa marmita. Então é algo que é muito pouco para nós, mas muito significativo para quem recebe. E é onde a gente entende que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. E eu pergunto para você, o que você tem entregado? Porque se você já recebeu, se Jesus ele já fez algo por você, o que você tem feito por alguém? O que nós temos feito por alguém? Você tem orado para alguém? Você tem mandado uma palavra para alguém? Você tem demonstrado esse amor que você tem recebido? Você tem demonstrado a misericórdia que você tem recebido? Você tem perdoado à medida que você tem recebido perdão? Entende? O Evangelho é assim, que se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Essa é a realidade. Não está em quem mais serve, está em quem renuncia mais, quem, sabe, renuncia mais às suas escolhas e decisões. Meu irmão, Jesus, ele venceu neste mundo. E o que fez ele vencer o mundo foi a fé, foi andar com o Pai, foi saber, foi ter a certeza que o Pai estava com ele, foi ter a certeza, irmão, que tudo que ele precisava era da presença do Pai. Você tem essa certeza no seu dia? Você tem essa certeza no momento que você está executando a sua atividade, produzindo algo? Você sabe onde isso que você está produzindo vai chegar? Quantas pessoas vai abençoar? Eu fui entregar um pacote, aí o menininho, uma criança chegou, ele falou assim, moço, isso aqui é meu tênis. Eu falei, eu acho que é. Ele, muito obrigado. Entende? Tão simples. E um sorriso muda tudo. Um sorriso muda tudo. Nos renova, um obrigado. Entende, irmão? Se a nossa espiritualidade não reflete na nossa humanidade, se a gente não está mais humano depois de caminhar 1, 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, nós não aprendemos na escola de Jesus. Porque ele é manso e humilde. E humildade, como eu vi, e meu irmão, existem podcasts que é para bênção, existem podcasts e conversas que são para bênção, mas tem muita ignorância sendo multiplicada. Eu vi um camarada falando do sinônimo da humildade, que eu falei, meu Deus do céu. É por isso que ele canta o que canta, com as letras irrelevantes, inúteis que canta. Porque humildade não é você pensar menos de você mesmo, não é eu me achar o menorzinho, o pequenininho, o rejeitadinho, o vitimismo. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não tenho condição nenhuma. E era sobre esse cara que eu ia ministrar hoje, que estava não de uma forma tão intensa assim, mas ele
Ele estava ali com um complexo de inferioridade, não tendo a certeza da sua identidade e do Deus que estava presente para livrar um povo chamado Gideão. Entende, irmão? Humildade não é você pensar menos de si mesmo, é você pensar menos em você mesmo. E o quanto você vem aprendendo com Jesus a pensar menos em você mesmo, o quanto eu tenho aprendido a pensar menos em mim. Então eu sei que tudo aquilo que eu tenho produzido é para o benefício de alguém. E os ganhos, os resultados, os maiores resultados são para aqueles que sabem resolver problemas. Se você for alguém especialista em resolver problemas de pessoas, meu irmão, nós estamos aqui diante de milionários. Porque tem gente, irmão, que na chuva, a chuva é um motivo para ele reclamar. A chuva é meu Deus, a chuva. Mas para outras pessoas que estão cultivando o solo, que está lá com um plantio gigantesco, para ele é uma bênção, irmão, a chuva. Ali ele está vendo a provisão de Deus, ele está ali ansioso ou com a expectativa de viver um resultado extraordinário. A chuva para outros é ruim demais, eu detesto. O outro já está vendendo capa de chuva, outro já está vendendo guarda-chuva. Já fez daquele momento de ruim para alguns uma oportunidade para ele crescer, para se desenvolver, para ter recursos, para levar provisão para sua casa. Meu irmão, assim é a vida. A crise é a mãe das invenções. E se você for alguém que tem o desejo de ser um solucionador de problemas, você vai viver uma provisão extraordinária, você vai viver resultados que poucos viveram, por pensar em coisas que poucos pensaram. Então entenda, meu irmão, Deus está te chamando para te entregar mais, porque aquilo que Ele já colocou aí dentro de você, meu irmão, só precisa começar a tomar forma, só precisa ser nutrido da maneira correta. Só precisa ser alimentado da maneira correta. E vai dar fruto, vai dar resultado, vai ser bênção. Quantos querem viver aqui um dia sobrenaturais? Amém? É assim que nós vivemos. Não fazendo as mesmas escolhas. Nós vemos aqui, olha, coloca no 2 para mim, Divan, por gentileza. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Irmão, o tanto de gente que está imitando o comportamento e os costumes deste mundo. Eu tenho uma definição de mundo, talvez você tiver, depois a gente senta na Ruiós e agrega, mas para mim o mundo é um sistema de pensamentos que molda comportamentos. É pessoas trabalhando ali de forma intencional para mudar o comportamento de uma geração. Isso vai acontecer através daquilo que os seus olhos vão ver, daquilo que os seus ouvidos vão ouvir, daquilo que você vai tocar, daquilo que você vai cheirar, daquilo que você vai comer, tudo aquilo que vai tudo aquilo que vai dentro, tudo aquilo que vai entrando. E aí, meu irmão, sem perceber, se eu não for intencional, se eu não tiver a luz da palavra aqui para trazer clareza na intenção de uma propaganda, na intenção de um filme, na intenção de uma série, na intenção de uma novela, aquele comportamento vai sendo o meu comportamento. Muitas vezes eu já assisti novela, irmão, um dia. Eu assisti a Globo, irmão. Quero confessar o meu pecado. Mas
quando nós estávamos ali, atores, atrizes que se prepararam para interpretar um personagem, eles tinham um certo sotaque, ou falavam de uma certa forma, ou se expressavam de um jeito, e quando aquilo causava admiração nos meus olhos, muitas vezes eu começava a repetir aquilo que eles falavam, a falar da mesma forma, a usar as mesmas expressões, entende? É um padrão de repetição que muitas pessoas vão vivendo, muitas vezes sem perceber, andando no automático, imitando o comportamento de um sistema que está caído, que está falido. Meu irmão, a nossa identidade, ela é do céu, ela é celestial, é de filho. E o Senhor, Ele está nos fazendo entender nesses dias que tudo que nós precisamos é entender essa paternidade de Deus para viver não mais confundido. Porque quem não entende quem é, a cultura vai o definindo. As pessoas vão dizendo, as pessoas vão acreditando. Eu vou acreditando. A pessoa vai olhando para você e fala assim, cara, tu é feio. Tu é feio. E a pessoa vai acreditando, né? Na verdade, a Bíblia não chama ninguém de feio. A Bíblia, ela usa um termo sensível para falar assim que uma pessoa é feia. Vai falar assim, não é feio, apenas tem o semblante caído. Olha só. Mas o que eu quero dizer aqui, irmão, é que não compre ideias humanas de quem quer te inferiorizar, de quem não acredita no propósito de Deus na sua vida, de quem não acredita que você se converteu de verdade, que você agora você tem uma nova veste, que você tem um anel no seu dedo, que você tem sandálias novas, que você se reposicionou. Meu irmão, é fatal que se você andar com pessoas do seu passado, que vai trazendo somente o teu passado à tona, vai te prejudicar no teu presente, vai te impedir de viver o futuro que Deus planejou para você. Então, quanto mais rápido, irmão, você entender que até mesmo Jesus, ele era seletivo nos seus relacionamentos, isso vai te causar menos dor. Isso vai te causar menos danos. Então, eu vejo que Jesus, ele era cercado por uma multidão. Só que ele caminhava mesmo e contava a revelação das parábolas, que muitos não entendiam, para 12. E dos 12, meu irmão, ele tinha 3 que subiu ao Monte da Transfiguração, que viveram algumas experiências que nenhum dos outros 9 viveram. E tinha um mais ousado. Que ele escrevendo o seu testemunho, ele vai dizendo, olha, eu, João, a quem o Senhor amava. Olha, eu deitava no peito de Jesus. Quem é você nessas medidas, nessas esferas de relacionamento? É isso que vai trazer transformação para você, é isso que vai trazer força para você. Talvez você está esperando que o seu marido, a sua esposa mude, que o seu filho, sua filha mude, que o seu chefe, que a sua empresa mude. Mas sabe quem precisa mudar? Diga assim comigo, assim, eu. Diga assim, quem, querido pastor? Obrigado pelo querido, irmão. Fala para a pessoa que está do céu, você é muito querido, amado. Somos nós que precisamos mudar, irmão. E se nós temos esse acesso, meu irmão, é uma oportunidade para nos reposicionar. Eu queria ler com você Romanos, capítulo 1, verso 18. Presta bem atenção, irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse assim, olha, assim, Deus mostra sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. A verdade é Jesus, irmão.
sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. E em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Pode continuar, por favor. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merecem morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Aqui ele vai trazendo um outro entendimento. Vai complementando, na verdade, dizendo que quem somos nós para julgar essas pessoas? Não podemos julgá-las, mas nós não podemos viver nesta mesma prática, achar que conhecer a Deus é algo inútil. E quando o meu pensamento ele é dessa forma, é o fato que o Senhor ele nos entrega um inútil modo de pensar, nos entregando aos nossos próprios desejos e vontades. É a pior coisa. É a pior coisa. Meu irmão, o meu pastor ele dizia assim sempre, falava assim: olha, se você cair nas mãos dos homens, Deus pode te livrar. Deus tem o poder de te livrar. Se você cair nas mãos do diabo, Deus pode te livrar, te arrancar, te libertar. Agora, se você cair nas mãos de um Deus juiz, meu irmão, quem pode te tirar? Então, o Senhor ele tem nos chamado, irmãos, igreja, para vivermos essa realidade. Não é um evangelho de facilidades. Poderia dizer aqui para vocês que Deus vai fazer isso ou aquilo. Eu creio que nesses dias o Senhor ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como uma profecia. E nós trabalhamos para o cumprimento dessa profecia, para que haja essa conversão,
Deus, aleluia, para que haja essa transferência geracional, porque nós estamos vivendo uma realidade de igreja apocalíptica, eu creio, irmão. Nós oramos na sexta-feira pelo estado do Rio Grande do Sul e por tudo que tem acontecido, não só lá nesses estados, mas tantas coisas. E, irmão, está tudo escrito. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, essa é a realidade, está tudo escrito. Ele já fez todas as coisas. Nós, seres humanos, não temos desculpa alguma para não conhecê-lo. Meu irmão, os seus atributos invisíveis se mostram o tempo inteiro. Um dos heróis da fé, não me lembro agora se era o John Bunyan, enfim, o Jonathan Edwards, eles diziam assim: olha, eu não vou permitir que os pássaros adorem o Senhor antes que eu. Então eu vou me levantar antes do nascer do sol, para adorar, para me prostrar, para me render. Meu irmão, a transformação que você precisa, a vida que você deseja e sonha viver, ela existe. E já está tudo preparado, essa é a boa notícia. Já está tudo preparado. Você só precisa entender, irmão, que nada, nem ninguém pode ocupar o primeiro lugar na tua vida. E se você for alimentando aquilo que o Senhor Ele já liberou sobre você, aquilo que você está gerando, meu irmão, da maneira correta, vai acontecer. Sabe que quando chegar proposta diante de você, quanto melhor for a proposta, mais perto está o cumprimento do propósito. Entende? Entende? Se aparecer propostas para você, irmão, o diabo, ele foi lá diante da necessidade de Jesus, após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, falou: olha, ei, a palavra diz, ele sentiu fome. Ele falou, chegou com as pedras, falou: ó, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus. Proposta. Não caia nas propostas, irmão. Jesus, ele rebateu o Satanás através da palavra. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele desistiu? Não. Foi aumentando, foi melhorando a proposta. E vai ser assim. Essa semana tá gravando, vai estar no final. Nós recebemos uma proposta aqui nessa casa de mudarmos a placa dessa igreja para uma igreja de um pastor conhecido na nação. Não é das pessoas que nós caminhamos, porque nós caminhamos por propósito, não é da Missão Sudeste, uma igreja pentecostal. E o pastor, ele falou: pastor, eu te dou prioridade, vai ser bênção, vai explodir, vai crescer, vai, pastor, cara, vai encher de gente. Eu olhei e falei: tu não entendeu nada. Não entendeu nada, cara. Não entendeu nada. Eu falei: cara, assim como o ministério tal, e abriu e tal, eles fizeram assim, e vai abrir igrejas no Brasil inteiro, e vai bombar, e aí eu queria te dar prioridade, porque... Eu falei: não, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos uma identidade. Muito mais do que uma identidade, nós temos essência. E nós não colocamos um preço nos nossos valores. Uma criança, para crescer, ela só precisa ser alimentada da forma correta. E nós não precisamos de um suplemento ou crescer nas vistas de um ministério. Porque senão, da mesma forma que nós fizermos isso, já não é Deus que vai alimentar
eu vou ter que dar o meu próprio jeito, vou ter que criar métodos e campanhas e entretenimento e chamar e prender as pessoas, falar, vem pro culto, porque no culto da terça-feira, da quinta-feira, vai ser o dia da libertação, vai ser o dia do Pentecostes, vai ser o dia do Espírito Santo. E todos os dias, todos os ambientes onde o Senhor ele se manifesta, onde tem pessoas dispostas a buscá-lo, ele se revela, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura, ele liberta, ele transforma. Ele faz com que as pessoas levem um milagre que seja para casa. Meu irmão, as coisas acontecem. Nós não precisamos de métodos, regras, estratégias. Nós precisamos de Jesus. Então, não tem preço os nossos valores. Entende? E nós sabemos, e eu logo compartilhei com algumas pessoas, aqui foi na sexta-feira, enquanto nós estávamos para interceder, eu falei, olha só, eu creio que existe um propósito que está cada vez mais perto de acontecer. Eu creio que existe um avivamento que virá através do ensino da palavra, onde pessoas não vão ser emocionadas, não vão achar que são cristãs, mas vão ser de verdade. Isso vai se demonstrar no dia a dia, vai se demonstrar na fila, vai se demonstrar nas contas, vai se demonstrar no trânsito, vai se demonstrar lá na empresa. Isso vai se manifestar, irmão, isso vai se manifestar. Então nós não precisamos mais de um complemento para o IBGE, de mais 10 milhões de cristãos que não tem a Bíblia no seu interior, que não tem nada da Bíblia na sua mente. Nós precisamos de pessoas que estejam cheias dessa palavra, cheias do Espírito Santo de Deus. E nós só seremos assim quando nós nos submetermos a essa palavra. Amém? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, coloque a mão no teu coração. Eu quero convidar você aqui. Ô pastor, eu quero ser essa pessoa que vai andar com Jesus, que não vai ser como Esaú, que trocou a promessa por um prato de lentilhas, que não vai ser como tantos outros homens, profetas que já se venderam, que já estão prostrados diante de outros deuses. Muitas pessoas deixaram Deus para adorar pessoas, para adorar imagens, esculturas. Mas eu quero te convidar para adorar o Deus verdadeiro. Não sei se a ordem, nós cantamos um louvor depois da palavra, porque é a palavra que nos ensina a quem adorar e como adorar. Ele falou, olha assim, olha, ofereça um sacrifício vivo, santo. Essa é a forma de adorar. Eu quero convidar você que de repente quer se aliançar, que quer entregar sua vida para Jesus. Você que quer falar, Senhor, eu não quero mais viver através das minhas escolhas. Eu quero que o Senhor escolha e decida por mim. Que você venha até a frente, nós vamos orar com você. Ou você dê um sinal com a sua mão, fala, Senhor, eu quero me reconciliar, eu quero me firmar, eu quero agora não mais ser um frequentador de culto, ainda domingueiro, quinzenal. Eu quero mais, eu quero me entregar mais, eu quero me entregar mais. Isso não é aquela entrega somente você quer aceitar Jesus de um apelo. Eu quero que você se entregue a Ele. Assim como eu tenho me entregado e tem valido a pena, irmão. Tem valido muito a pena. Estou vivendo milagres.